Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você essa manhã um texto da Palavra de Deus que se encontra aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Diz assim a Palavra de Deus: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Irmãos, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando a respeito da salvação. Ele diz aqui, porque pela graça sois salvos. O primeiro ponto que eu destaco é que a salvação, ela é pela graça. Mas você pode estar me perguntando, salvação do quê? Por que eu preciso de salvação? Por que a Bíblia fala de salvação? A palavra de Deus, ela fala lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por que a Bíblia ela fala de salvação? Porque todos os homens pecaram. Aí você pode me perguntar, mas eu não pequei. Mas eu não cometo mal algum. Eu não pratico injustiça. Eu procuro ajudar as pessoas. Eu sou uma boa pessoa. Talvez você pode indagar isso. Quando a Bíblia fala que todos pecaram, a Bíblia está falando a respeito do pecado original. Está falando lá do pecado dos primeiros seres, ou os primeiros homens que existiram. E a Bíblia relata que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 2, capítulo 2, de 15 a 17, você pode verificar lá na Palavra de Deus, que o Senhor havia feito Adão e Eva e colocado no jardim. E Deus deu uma ordem para eles, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comerão, vocês nem tocarão e não comerão. Porque do dia em que tocardes, certamente morrereis. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, você vai contemplar na Bíblia que a serpente sagaz, que foi o próprio diabo que adentrou dentro daquela serpente, enganou Eva, fazendo-a comer daquele fruto e passando para Adão, o seu marido. E a palavra de Deus diz que a partir dali, o pecado entrou na raça humana. Então, quando a palavra de Deus fala aqui, em Efésios 2, a partir do versículo 8, ela está dizendo desse pecado. Porque todos os homens pecaram. Devido ao pecado de Adão e Eva, esse pecado foi transferido à raça humana. E todas as pessoas, então, estão contaminadas por esse pecado. E aqui ainda, no livro de Efésios, a Bíblia diz que o homem precisa ser salvo. E essa salvação, ela só pode acontecer pela graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. O que significa isso? A graça, que a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo, é o favor prestado por Jesus Cristo na cruz do Calvário
a todos os homens. Foi a morte de Jesus na cruz, o derramamento do teu sangue. Essa é a graça, esse é o favor que a humanidade não merecia. Então o Senhor prestou um favor à humanidade, levando o seu Filho à cruz para que fosse morto para nos salvar dos nossos pecados. E a Bíblia continua dizendo aqui que essa salvação é feita pela graça por meio da fé. Por meio da fé em quê? Por meio da fé no sacrifício de Jesus. Por meio da fé em Jesus Cristo. E diz aqui, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, nenhum homem pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Todo o mérito da salvação é de Cristo Jesus. É de Deus que enviou o seu Filho. Nenhum homem pode ter esse mérito de ser salvo por si mesmo. Versículo 9 diz, não vem das obras. Talvez você pode dizer, mas eu faço muitas obras boas, eu ajudo as pessoas. Mas a obra boa que você faz não é suficiente para salvar ninguém. A Bíblia diz que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que nenhum homem possa se gloriar nas suas obras e possa ser salvo. Então, pense, você sabia disso? Você sabia que Deus proporcionou salvação a todos os homens? Você sabia que pela graça, ou seja, por um favor que nós não merecemos da parte de Deus, nós somos salvos através da fé na morte de Jesus naquela cruz? Se você não sabia disso, agora você está sabendo. E você pode receber essa salvação hoje mesmo, se você quiser. Se você que está me ouvindo aí, está me assistindo, está assistindo esse vídeo nesse momento, se você quiser, se você estiver disposto, a partir de hoje, receber essa salvação de Deus que Ele já proporcionou para você, você pode fazer isso agora. Você pode estar perguntando como? É simples. Você precisa acreditar nessa palavra. E você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Você não precisa se confessar para nenhum homem. Basta você orar a Deus, confessar os seus pecados, se arrepender. Arrependimento significa mudança de vida, mudança de atitude para com o pecado. Você se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Você pode fazer isso agora mesmo se você quiser. Eu vou orar aqui e você pode repetir as minhas palavras. Basta você repetir as minhas palavras. Vamos orar. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e aprendi que a salvação é pela graça, por meio da fé no sacrifício do seu Filho Jesus, que foi realizado por mim na cruz do Calvário. Meu Pai, mediante essa palavra que eu ouvi, eu me arrependo de todos os meus pecados e recebo essa palavra e a salvação que há em Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.
Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você realmente ouviu essa palavra e você foi convencido pelo Espírito Santo de que você precisa de salvação, e você repetiu comigo as palavras dessa oração, neste momento você se torna um filho de Deus. E daqui em diante, você precisa ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa te revelar toda a vontade de Deus na sua vida. Seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Vladimir.